Se você tem uma hérnia de disco, você definitivamente deve saber disso. Vou te mostrar agora com a Ina. A Ina mostra e eu te explico como você deve se comportar após uma hérnia de disco. Um certo período de repouso para proteger a região afetada, alguns dias, dependendo da sensação, ou até mesmo uma semana, pode ser recomendado inicialmente, mas não deve ser muito longo, pois a recuperação pode ser atrasada. E este procedimento, este exercício que estou mostrando agora, na minha opinião, é tão suave que você definitivamente pode fazê-lo. Se quiser ter certeza, pergunte novamente ao seu médico e peça autorização para isso. Deite-se cuidadosamente como Ina está deitada e você vai perceber que, quando tiver as pernas dobradas, provavelmente não sentirá tensão nem pressão nas costas. E nesta posição é assim porque agora o iliopsoas está relaxado, porque você vê, é quase uma posição sentada e o corpo já está acostumado com isso. E a partir desta posição, vamos agora observar com muito cuidado o que acontece quando você abaixa um pouco os joelhos, ou seja, quando você lentamente estica as pernas cada vez mais. Estique um pouco, Ina. Desça um pouco. Parar. Fica aqui. Sinta lá dentro. Faça isso muito, muito devagar. Continue assim até sentir que está puxando nas costas. Certifique-se de que a coluna lombar esteja o mais próxima possível do chão o tempo todo. O melhor é tocar até. Você consegue fazer isso puxando o seu umbigo para baixo e ao puxar o umbigo para baixo, automaticamente as costas descem. Isso lembra alinhamento que sempre fazemos, né? Se você conhece. O queixo não importa agora, deixe-o de lado. É apenas sobre a coluna lombar estar no chão. E se você perceber agora, nesse ângulo você sentirá um leve puxão nas costas. Então você fica deitado assim por 2, 3 minutos. E então perceberá que o puxão diminui. E se dentro desses 2, 3 minutos diminuir, então você desce um pouco mais até aumentar novamente. E então para. E então o exercício acabou. E podes fazer este exercício várias vezes ao dia porque é tão suave. E você percebe exatamente porque sempre que puxa nas costas, enquanto abaixa um pouco mais os joelhos, então você percebe, agora você está exatamente no ponto em que o iliopsoas está sob tensão. Deixa-o se acostumar com isso e então continua. E você simplesmente faz isso por alguns dias, continuando assim, até eventualmente chegar com as pernas no chão. E lembre-se, a coluna lombar deve estar no chão. Esta é a primeira libertação desta tensão excessiva, que, em última análise, na minha opinião, levou ao seu prolapso do disco intervertebral. Quando você tiver os joelhos para baixo e a coluna lombar para baixo, por favor, tente também abaixar o queixo. E às vezes é um pouco difícil de controlar. Isso significa que você deve recuar melhor, até a parte de trás do crânio. Mas de forma que o crânio ainda repouse no chão. E tente, enquanto mantém a região lombar no chão, também trazer o queixo cada vez mais em direção à laringe. E isso alinha toda a sua coluna vertebral. E isso é mais uma melhoria na sua situação, porque aqui na coluna lombar geralmente há uma lordose excessiva. E a hiperextensão no pescoço também costuma ser muito grande. E quando você sempre traz ambos de volta para baixo, isso se equilibra cada vez mais. E esse extremo, eventualmente, se torna cada vez mais normal. Quando você se libertar até esse ponto, permaneça deitado, descendo a coluna lombar, queixo em direção à laringe e coloque ambas as mãos o mais baixo possível na coxa. Agora, mantenha-se na posição, mas finja que quer levantar um pouco as pernas, segurando então com as mãos. Este é apenas uma tentativa muito fraca. Você está tentando levantar, percebe isso, Ina? Sim. Então você relaxa novamente. E novamente, tentas levantar, deixas cair novamente. Mas a coluna lombar, que é importante, permanece completamente abaixo durante esse processo. Quando você perceber que está contraindo um pouco, algo se destaca, então pare o exercício. Isso você só faz se puder controlar isso de forma que consiga segurar bem ao tensionar levemente.
Normalmente você se sentirá cada vez melhor neste processo que dura alguns dias. E você vai sentir cada vez menos que algo está errado com a sua coluna. E a sensação de fraqueza e a sensação de ferida e tudo isso deve diminuir bastante. Se ainda não tiver desaparecido, continue até ver que tudo está calmo. Porque a lesão pode fazer com que tudo fique um pouco irritado. E quando tudo isso estiver resolvido, comece a deitar-se lentamente com pequenas elevações com o cóccix no livro, no nosso salvador das costas, e trabalhe lentamente para cima. Vamos mostrar isso. Coloque apenas esta parte embaixo, por favor. Exatamente, sob o cóccix, não sob as costas, muito importante, sob o cóccix. E então você percebe, aqui está a Ina. E também você, se fizer isso, em uma leve hiperextensão, faça isso, e então fique nisso, sinta. Geralmente você sente o alongamento aqui, coxa em direção à virilha, isso talvez também puxe nas costas. Então, basicamente, agora continua o que você experimentou no início. Com as pernas levantadas, o dorso não estava sob tensão, ao abaixar um pouco mais, ele ficou sob tensão. E este é agora o caminho a seguir, sempre em frente ao redor do músculo iliopsoas, ou outros músculos flexores do quadril para normalizar e acostumar-se a esse comprimento. E alguns dias depois, talvez você esteja aqui, observando sempre com atenção o que está acontecendo, puxando as costas para dentro, e quando perceber que está puxando as costas para dentro, simplesmente permaneça lá, vá um pouco mais baixo novamente para relaxar um pouco mais, e continue sempre em frente no caminho. Em algum momento você pode estar tão alto e ainda assim se sentir bem. E quando você estiver tão alto quanto a Ina está agora, esse é o tamanho máximo de corte do salvador das costas, ou mesmo dos livros que você continuou empilhando, então você está realmente na extensão que recomendamos aplicar em caso de dor nas costas. Se você estiver tão alongado e deitar assim todas as noites, na minha opinião, a chance de você ter outra hérnia de disco, além de acidentes, é mínima. Na minha opinião, isso não vai mais acontecer. Você precisa fazer isso regularmente, porque todo o seu corpo se beneficiará disso, porque com este exercício, este sentar diário, estamos constantemente contrariando os ângulos de 90 graus no quadril. E se você está se perguntando como será depois que tudo estiver resolvido, as próximas 1, 2, 3 semanas passaram, você se sente ótimo. Como proceder com os exercícios? Eu recomendaria que, quando chegar a hora, comece com o exercício na parede. E não se posicione lá, apenas explique brevemente, não agora em termos de participação. Eu só quero que você tenha essa impressão e ideia. E agora o importante é puxar o umbigo para trás e trazer a virilha para frente, para sair da lordose lombar. Exatamente o mesmo que já praticamos no chão. E então você empurra seus quadris para frente e se alonga cada vez mais. E quando estiver pronto, começaremos também o treinamento de força, ou seja, saindo do abdômen, da força do quadril, tentando agora empurrar a parede para longe. Ina, tenta empurrar a parede para longe. Ok, relaxa de novo e continua a entrar. Esse é então o próximo exercício que eu recomendaria para você. E você também pode passar a fazer o exercício de suspensão, o exercício abdominal no chão. Então você se coloca de 4, arredonda a parte inferior das costas, sai da lordose, percebe o princípio por trás disso e deixa os quadris afundarem com a virilha para a frente. E tentar ficar o mais tempo possível com as costas arredondadas, ou seja, evitar a lordose. E você faz isso puxando o umbigo para cima e trazendo as virilhas para baixo. E estes exercícios são sempre mantidos por 2 minutos. O treinamento de força no exercício consistiria em pressionar os joelhos contra o chão, soltar novamente, abaixar mais os quadris e quando sair após 2 ou 2 minutos e meio. Recomendo que você adote a posição de sentar nos calcanhares como compensação. E então se incline um pouco para frente com o tronco para equilibrar. E aqui estique tudo novamente. E mais vídeos sobre outros temas também podem ser encontrados aqui.
Se ainda não o fez, por favor, ative o sino agora para ser sempre informado e não perder nenhum vídeo. Adeus.